Fala trader, sejam muito bem-vindos à aula número 7 das lógicas operacionais. E hoje nós vamos falar aí sobre as barras institucionais. O Institucional Color Bar ICB é um indicador criado para monitorar a atuação dos grandes players em cada barra. Através da leitura do volume, conseguimos monitorar essa atuação em três níveis. Né? A gente consegue, através dos indicadores que nós já viemos falando aí com vocês, identificar a atuação dos big players em três níveis. Né? O macro, né? Nível macro, nível intermediário e aí o nível imediato. Né? O macro é através do Market Profile, onde nós conseguimos observar a atuação dos big players durante o dia, né? As regiões onde eles estão mais à vontade para negociar, por entender que os preços ali são justos, tanto para compradores quanto para vendedores. O nível intermediário a gente observa através do indicador força histograma, né? Histogramas ali, força do volume. Nesse indicador, somos capazes de monitorar a atuação dos grandes players em cada swing, né? Identificando absorções, falta de oferta, demanda, por exemplo. E o imediato, que nós vamos ver nessa aula de hoje, né? Nesse nível, nós observamos através das colorações das barras a atuação dos grandes players. E a razão de acompanharmos, né, de observarmos essa atuação, ela é bem simples. Né? Se identificarmos a atuação dos grandes players em uma determinada barra, ali é um ponto importante, onde os players que atuaram acreditaram no início de um movimento ou então entraram apostando em um movimento contrário, muitas vezes em topo e fundo. Ok? Então a gente tem aqui, ó, né, as barras aqui ocorrendo aqui no topo do mercado, né, e nós vamos falar mais para frente um pouquinho aí. Barras no topo e barras no fundo do mercado. E o importante é a gente dizer que as barras, tá? A gente tem dois tipos de. Nós vamos monitorar as barras da seguinte forma: as barras laranjas e as vermelhas. As vermelhas são as mais importantes para a gente, e mais na frente nós vamos ver por quê. Mas essas barras vermelhas, elas têm duas características, tá? As barras, eu vou escrever aqui para vocês, mas depois nós vamos falar ali. As barras vermelhas podem ter dois pontos de freio ou de impulsão, tá? Então as barras podem ser de freio ou de impulsão. Aqui a gente observa que as duas barras, né, essas barras aqui, elas foram de freio, porque quando ela surgiu, esse movimento de alta freou, né? Ele não teve o prosseguimento e teve uma reversão no mercado. Da mesma forma que quando caía, teve essa barra vermelha, essa atuação profissional aqui, houve um freio nesse movimento de queda e o preço voltou a subir, tá ok? Então é importante vocês terem em mente isso. As barras elas podem ser de freio ou de impulsão, tá bom? Vamos para o próximo slide. Então, é muito comum marcarmos, né, quando a gente identifica principalmente uma barra vermelha, a abertura e o fechamento dessa barra, pois ela indica uma atividade ultra profissional, em razão do ultra volume identificado naquele período. Então, esse indicador que colore as barras, ele vai ficar monitorando ali os volumes. E dependendo do volume que for identificado ali naquela barra, ele vai colorir conforme a legenda que a gente tem aqui embaixo, né? A gente tem aqui barra azul, tá? É baixa atividade profissional, barra branca, atividade profissional mediana, barra amarela, atividade profissional acima da média, barra laranja, elevada atividade profissional e barra vermelha, ultra atividade profissional. Então, o que nós vamos sempre estar de olho é nas barras laranja, dando mais ênfase nas barras vermelhas.
né? Mas quando a gente identificar no gráfico uma barra vermelha, nós vamos marcar a abertura e o fechamento dela, né? Esses pontos marcados no gráfico, eles poderão no futuro ser possíveis suportes e resistências, pois nós acreditamos, entendemos que ali o grande player que movimentou aquela barra irá defender sua posição no futuro, tá ok? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Hoje a aula vai ser bem rápida, porque na verdade não tem muita diversificação sobre esse tema, né? A gente vai ter ali as cores das barras plotando durante o dia ali, e a gente vai sempre estar monitorando a barra laranja e a barra vermelha, dando ênfase, como eu disse, na barra vermelha. Por quê? Vamos lá. Observe que aqui ó, a gente já teve uma barra vermelha no início do dia, né? Então eu sempre vou marcar, ó, eu vou procurar marcar a abertura e o fechamento da barra. Por quê? Porque aqui nessa barra, quando acontece uma barra vermelha, a gente entende que houve uma ultra atividade profissional. E quando o preço voltar nessa região, ele pode defender o player que está posicionado aqui, que fez esse movimento, seja de alta ou de baixa, ele que comprou, que vendeu, ele vai procurar defender essa região. Então, toda barra vermelha, a gente vai marcar topos, aberturas, né, e fechamento dessas barras. Tá? Vou marcar aqui só para... Olha, só para a gente ter as informações aqui que a gente precisa, tá bom? Para gente... Então, observa aqui nesse exemplo aqui, ó, tá? Primeiro essa barra aqui, o preço subiu, depois não voltou aqui, aqui rompeu, ele foi necessário uma barra laranja para romper essa região aqui, né, da barra vermelha, mas o preço volta. Quando volta, depois ele volta aqui, ó, a segurar, tá? Nessa segunda barra aqui, ó, ele já testa aqui, ó, olha quantas vezes ao teste dessa região, tá? E igualmente dessa barra vermelha aqui, novamente um teste aqui. Então, esses pontos vão ser defendidos no futuro. E é claro que sempre a gente precisa de uma análise macro do mercado, saber a direção que o mercado está indo através do Market Profile, fazer uma leitura, né, através do nosso indicador aqui de volume e força, né, para a gente entender o fluxo. Né? Não é simplesmente ver uma barra. Então, algumas características que a gente tem, a gente sempre vai marcar abertura e fechamento da barra, e se o preço voltar lá depois, ali pode ser um possível ponto de suporte e resistência. Tá bom? Como que eu vou identificar se aquela barra é uma barra de freio ou uma barra de impulso? Tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês novamente. Observe, por exemplo, essa barra aqui, ó, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai marcar fechamento e a abertura da barra. E a gente vai começar a observar como o preço se comporta depois dessa barra. Se o preço começar, os candles começarem a fechar acima, né, dessa barra, a gente entende que essa barra pode possivelmente ser uma barra de impulso. Tá? Agora, se começar a perder a máxima, né, vir buscar testar aqui a abertura da barra, a gente já entende que essa barra pode ser de freio. Então, essa barra aqui, a característica dela foi uma barra de freio, porque na hora que surgiu, o preço já segurou e depois voltou a cair. Aqui, ó, a gente já teve uma barrinha nesse ponto aqui, que o preço fechou abaixo aqui, subiu, veio testar a mínima, a abertura, né, dessa barra e depois deu continuidade. Então, foi uma barra de impulso, tá bom? E assim por diante. Então, vamos dar continuidade aqui nos gráficos que a gente tem para a gente poder analisar melhor. Olha só,
Novamente, aqui eu tenho, vou marcar a abertura e fechamento da barra. Aqui está muito próximo, que o candle foi muito pequeno. Abertura e fechamento. Observem que o preço depois veio testar várias vezes essa região. E olha quantas vezes segurou nela. Aqui nem chegou a testar. Mas olha quantas vezes essa barrinha aqui, ó, onde a gente identificou uma atividade ultra profissional, serviu como resistência depois no mercado. Tá? Então, por isso a importância de marcar. Aqui, ó, a gente marca novamente. E olha só como serviu novamente aqui de resistência. Houve uma acumulação, essa acumulação ela aconteceu dentro, uma lateralização. Essa lateralização aqui, na verdade, foi uma redistribuição, tá? Aconteceu dentro dessa barra vermelha, né, da abertura e fechamento dessa barra vermelha, e rompeu depois, o preço voltou aqui uma, duas, três vezes para testar, e ela serviu aí novamente como uma resistência no mercado. Tá? Observe que aqui nesse momento essa barra foi uma barra de freio. Por quê? Porque ela não teve continuidade. Né? O preço aqui, ó, seguinte, não rompeu. Observe que os candles seguintes não romperam o fechamento dessa barra, foram ficando assim. Então, foi uma barra de freio, né? Houve aqui uma redistribuição e depois o preço caiu novamente. Ok? Aqui nesse ponto aqui, novamente, olha, nós vamos marcar. Ah, não, aqui foi o mesmo gráfico ali, ó. Mas olha, aqui ele serviu como resistência, né, o fechamento, depois o preço veio testar a abertura da barra vermelha, né, houve uma recusa de trabalhar acima ali, eles não conseguiram romper porque houve defesa nessa barra aqui e o preço cai novamente aqui. Então a importância da barra vermelha é justamente essa. A gente identifica que aqui houve uma outra atividade profissional e que no futuro os players que movimentaram essa barra aqui, eles vão defender suas posições. Tá? Então se a gente tem, vamos lá, ó, a gente tem uma barra vermelha. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente identifica, é traçar, marcar a abertura e o fechamento dela. Porque lá na frente a gente sabe que esses pontos podem ser respeitados. Né? Como que eu vou fazer para operar essa barra vermelha? Olha, eu tive uma barra vermelha. Tá? Vou botar aqui. Ó. Tive uma barra vermelha. Os candles seguintes, eu tenho que observar a primeira coisa. Vamos dizer que aqui seja um movimento de alta, tá? Movimento para cima. Os candles seguintes. Então, o que eu quero ver se para que essa barra seja uma barra de continuidade, uma barra de impulsão, né? De continuidade do movimento. Na hora que eu marco o topo aqui dela, né? O fechamento, eu quero que os candles seguintes, na hora que se formar, eles comecem a fechar acima. Tá? Agora, se os candles seguintes, eu vou botar aqui de amarelo, começam a fechar abaixo dessa máxima, desse fechamento dela, eu já tenho que ficar atento, porque pode ser uma barra de freio. Não quer dizer que seja, porque o preço ainda pode vir a testar a abertura da barra.
tá? Abertura da barra. Então eu vou observar, ora, se o preço começa, tem o fechamento dela e o preço seguinte já começa a romper, beleza. Meu gatilho eu vou observar os dois candles posteriores, fechou acima, eu já entro meu stop atrás da barra vermelha. Agora, se começa a fechar abaixo, eu vou observar como que vai acontecer. Se os candles seguintes vierem aqui, bater aqui e logo depois voltar a subir, beleza. Não foi uma barra de freio, tá? Foi uma barra de continuidade de impulsão aí do movimento, né? De prosseguimento do movimento de alta. Agora, se começar a romper para baixo aqui, né, e começar a trabalhar, sim, foi uma barra de freio, né? Aqui, por exemplo, aqui essa barra aqui, o que a gente identifica nessa barra? Ela aconteceu no início, no topo do mercado, tá? Deixou um pavio e os 500 começaram a abrir em cima. Beleza. Então, o que eu observo? Toda vez que acontecer uma barra no topo do mercado ou no fundo do mercado, eu já vou pensar que essas barras podem ser de freio, tá? A minha primeira característica é que seja uma barra de freio. Eu vou aguardar mais. Se acontecer no meio do gráfico, ela pode ser freio ou pode ser realmente uma barra de continuidade. Mas quando ela acontecer no topo ou no final do gráfico, eu já vou ficar mais atento. Eu vou observar, vou dar mais tempo para observar os movimentos seguintes. Por quê? Porque mesmo aqui que ela fez, os candles fecharam seguintes, aqui eu tenho algumas lógicas operacionais. Eu sei que isso aqui pode ser uma armadilha de topo, né? Aqui pode ser uma barra de freio, porque já houve uma rejeição aqui, já deixou pavio. Então eu vou aguardar o movimento ter continuidade para eu ver qual vai ser a decisão que eu vou tomar. Porque essa barra aqui, vamos dizer, aqui ela, beleza, ela rompeu a abertura dela aqui, depois veio testar, aí aqui sim eu teria um gatilho de venda. Rompeu a barra vermelha, voltou, testou uma vez a abertura da barra, testou duas vezes, aqui eu teria um gatilho de venda. Se esse preço aqui rompe, ele vem aqui, ó, faz esse movimento, rompeu, voltou aqui e subiu, beleza. Quando começar a fechar acima aqui, eu entro. Ou ele veio aqui, subiu, veio aqui e começou a romper para cima novamente. Aí sim eu tenho meu gatilho de compra. Caso contrário, eu vou sempre aguardar para ter maior clareza, olhando automaticamente o fluxo aqui embaixo. Aqui a gente vê um alto volume, né, nessa primeira pernada aqui, depois um fluxo mediano e novamente um alto volume nesse pico aqui, ó. Isso aqui me indica o quê? Me indica uma possível absorção aqui no topo e uma reversão de movimento. Já teve uma barra vermelha aqui, né, que já me acende a luzinha da possibilidade de ser um freio no mercado. Tá bom? Por que eu digo freio? Porque os players que compraram anteriormente aqui estão desovando suas posições. E eu já acredito dentro da leitura que na verdade esse movimento agora aqui só está fazendo uma armadilha para jogar o preço para baixo aqui. Tá bom? Então eu sempre observar isso, né? Lembrar de marcar abertura e fechamento da barra vermelha e analisar os candles seguintes, como eles estão fechando. Estão fechando acima do fechamento? Estão fechando abaixo do fechamento? Estão vindo testar a mínima da barra? E a gente viu que no futuro, né, esses pontos acabam sendo respeitados. Então, olha só, a gente teve aqui, o preço respeitou aqui, veio aqui novamente na mesma região, testou aqui, olha o pavio que deixou aqui, ó, primeira vez que veio testar, né, nesse momento. Depois ele vem testar aqui algumas vezes, ó, segura, testa, ele rompe, não consegue se manter acima e aqui faz uma pequena lateralização dentro dessa barra vermelha. Então a barra vermelha é para isso.
é um ponto de trade location, né? É um ponto de controle. Ali a gente sempre vai observar como que os players estão atuando. E é onde nós vamos ver a probabilidade do preço estar rompendo para cima ou para baixo. Primeiro, na formação dos candles aqui, como que eles estão se comportando. E segundo, na leitura do volume aqui embaixo. E como a gente viu, o volume é o validador das nossas operações. Aqui a gente identifica a entrada de big player, tá? Nas barras vermelhas e laranjas, mas aqui a gente dando sempre ênfase nas barras vermelhas, que são as mais importantes, a gente identifica a entrada de big player. Big player entrou, né? Atuou aqui, opa, eles se posicionaram. Agora, eles se posicionaram na compra ou na venda? Né? É a pergunta que a gente vai se fazer. E a gente vai obter a validação das nossas entradas através do fluxo aqui embaixo, tá bom? Dos histogramas. Então, a aula de hoje, o objetivo dela é mostrar exatamente a configuração dessas barras, né? Lembrando que a gente sempre vai dar importância, né, para as barras vermelhas e laranjas, tá? Sempre que a gente entra numa operação com base numa barra vermelha ou laranja, a gente pode posicionar o nosso stop logo abaixo da mínima dessas barras ou da máxima, se for no caso de venda, tá bom? Mas o importante é a gente marcar aquela região da barra vermelha, projetar lá para frente no gráfico, para que no futuro a gente possa identificar possíveis pontos de suporte e resistência. Tá? É assim que a gente vai atuar dentro do mercado. Lembrando que uma barra vermelha no topo ou no fundo do mercado, a gente sempre vai imaginar, ver a possibilidade dessa barra ser de freio, tá? Como aconteceu aqui, como aconteceu aqui, como aconteceu aqui, tá bom? Então, mais na frente, no decorrer dos nossos exercícios, a gente vai ver barras também vermelhas que serviram de continuidade de movimento, né? Elas não foram barras de freio, tá? Mas isso a gente vai vendo aí, de repente na aula de quarta-feira a gente consegue identificar no gráfico essas barras. Mas o que vocês precisam frisar é exatamente isso. A importância de marcar a abertura e fechamento das barras e aguardar a movimentação do preço. Aguardar, não é porque deu uma barra vermelha que você já vai comprar ou vai vender. Ah, deu uma barra vermelha no fundo, eu já vou comprar. Não, não é assim. Vamos ver como o preço se comporta depois dessa barra. A gente ali, o importante é vocês frisarem que, guardarem na mente que, nas barras vermelhas houve uma atuação de big play. Big play entrou no mercado, eles se posicionaram. Agora você precisa se perguntar, eles se posicionaram na compra ou na venda? E a resposta vai vir através dos movimentos seguintes. Através dos movimentos seguintes das barras e através da leitura do fluxo do histograma. Beleza? Então é isso, gente. Essa aula hoje é bem curta, porque a gente está falando sobre as barras, não tem muita coisa que se falar delas. É mesmo através dos exercícios, a gente identificando como os players atuam. E o importante é isso, identificarmos que ali play entraram no mercado e a gente sempre se faz a pergunta, entraram na compra ou na venda? Tá? E na próxima aula, aí dando continuidade a esse ciclo que nós estamos falando sobre volume, né? Destrinchando aí o volume, tá? A gente vai falar sobre POCs, pontos de controle. Então nós vamos agora dar uma revisão na aula número 8 de todos os pontos de controle, seja da barra vermelha, seja do histograma, seja do market profile, tá bom? Então todos esses pontos, seja através do nosso indicador, né? O HMV, tá bom? Então a gente vai ver todos esses pontos de controle e a gente vai estar aí mostrando através dos exemplos aí como está operando esses pontos, tá? A importância deles. Então é isso, obrigado, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, perguntar, eu vou ter o maior prazer de estar respondendo a vocês. Não se esqueçam, gente, vocês operando durante o dia, marquem as dúvidas de vocês no gráfico, mande o print da tela para que a gente possa ajudar aí vocês a tirar as dúvidas. Olha, Carlos, eu vi uma barra vermelha, eu achei que era compra e não houve, ela foi uma barra de freio. O que eu errei na leitura? Como que eu posso estar melhorando? Isso é importante
tá? Para vocês conseguirem firmar na mente de vocês o operacional, tá bom? Então é só mandar o case de vocês, né, o print da tela de vocês no nosso grupo de estudos ali, e na aula de quarta-feira a gente vai tirar essas aulas de quarta para tirar as dúvidas. Beleza? Obrigado mais uma vez e até a próxima aula.